Já voltou? Nunca saiu, na verdade? Não, foi só botar um aparelho a carregar ali. Opa! Então, primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde a todos os presentes aí, a todos os ouvintes, aos professores da banca aí também, professor Paulo, Ricardo e o professor Maicon, tá? E estamos aqui, então, vamos dar início à defesa de trabalho de conclusão de curso do Felipe da Cruz Carnelucci. Não sei se eu pronunciei certo aí, Felipe. E o título do trabalho do Felipe é Instalações Elétricas em Ambientes com Atmosfera Explosiva. Felipe, então, tu vai ter 20 minutos para fazer a tua apresentação a partir de agora, tá ok? Tá bom. Então, boa noite a todos. Então, como o Vinícius falou, meu trabalho é sobre instalações elétricas em ambientes com atmosfera explosiva e ele foi o meu orientador. Então, as áreas classificadas, elas estão constantemente presentes em indústrias. E eu posso citar alguns setores da economia que elas existem, como o petroquímico, algumas indústrias de grãos, mineração, entre outros. E nessas áreas há a possibilidade de ocorrência de explosão por causa da possível existência e junção de uma substância inflamável do ar e uma fonte de ignição. Então, a presença de algum equipamento elétrico nessas áreas é a principal fonte de ignição dessa atmosfera, seja pelo centelhamento ou devido a altas temperaturas que pode atingir numa operação normal ou em falha do equipamento. Então, é preciso aplicar medidas de proteção em projetos de instalações nesses locais e evitar essa fonte de ignição. É preciso avaliar e controlar os riscos nessas áreas. E também a manutenção desses equipamentos deve ser um processo contínuo nos procedimentos de controle de uma área classificada. A classificação de área ela tem sua importância, principalmente da segurança de pessoas e também da sua instalação elétrica. E como os cursos de engenharia elétrica do país eles não têm uma disciplina específica, e no Brasil há poucos livros publicados sobre esse assunto, eu resolvi apresentar uma metodologia para realizar projetos elétricos nessas áreas. O principal objetivo é apresentar uma metodologia para realizar projetos em áreas explosivas para evitar o possível acidente gerado por ignição. Então, para atender o objetivo principal, é proposto a revisão bibliográfica referente a áreas com risco, especificar os materiais corretos para essas áreas e apresentar por um estudo de caso como deve ser feita as instalações elétricas em áreas classificadas. Então, a minha fundamentação teórica eu me baseei em várias partes da norma NBR-EC 60.079, que fala sobre as recomendações dos equipamentos elétricos por meios diferentes. Então, a parte 10 em especial, ela fala sobre a classificação de áreas, a parte 14 se trata das premissas de um projeto elétrico, e a parte 17 é sobre a inspeção e manutenção das instalações. Então, aqui eu tenho o fluxograma do meu trabalho, e essa área destacada, ela refere-se ao projeto de classificação de áreas. Então, eu vou falar um pouco sobre ela. Então, para iniciar o projeto, é necessário avaliar a planta industrial e se ocorrer a presença de combustíveis líquidos ou gasosos, então é caracterizado ou não a necessidade de classificação de áreas. Se caso houver, deverá ser elaborado o projeto. E para a elaboração desse projeto, necessita-se do projeto mecânico com todos os equipamentos da área. E, então, identificar os locais com fontes de risco e determinar o grau dessa fonte. Aí, então, determinar o tipo de zona e a sua extensão. Então, após isso, temos que analisar conforme os exemplos da norma para aplicação no projeto. Então, depois de identificarmos uma fonte de risco, de grau dessas fontes, é necessário avaliar se existe algum material inflamável na área. Então, se o equipamento pode liberar material inflamável, é necessário determinar o grau de risco da liberação e a frequência de ocorrência durante a liberação. Então, e assim cada fonte de risco ela deve ser classificada como um grau contínuo, primário
ou secundário. Já com a planta industrial e todos os seus equipamentos distribuídos, é possível determinar os tipos de extensões das zonas. Então, as zonas ela depende principalmente da fonte de risco. Uma fonte de risco com o grau contínuo corresponde à zona 0, o grau primário à zona 1 e o grau secundário à zona 2. Essa extensão ela depende da distância estimada da atmosfera explosiva antes que ela possa se dispersar no ar. A NBR 60.079, parte 10, apresenta os exemplos que ilustram os princípios da classificação. Então, quando uma fonte de liberação é uma superfície de líquido exposto, ou evaporação de líquido, ou um vazamento de uma mistura de gás, deve ser verificado qual caso é ilustrado como exemplo na norma. Então, se o local não possui uma classificação como área explosiva, o projeto ele segue as normas convencionais. Agora, essa parte do fluxograma trata-se dos projetos de instalações elétricas em áreas classificadas. Então, após ter feita a planta de classificação de área, a mesma mostra em quais zonas que os equipamentos elétricos estão inseridos. E, assim, é possível fazer a seleção e especificação correta para garantir que os equipamentos atendam às exigências dessa área. Não é recomendada a instalação de um equipamento elétrico em área classificada, mas se o mesmo for necessário, esse equipamento ele deve seguir as características construtivas para eliminar os fatores de ignição. Então, para realizar a seleção correta do equipamento, a gente tem que verificar a zona que ele está inserido, a classificação do gás, do vapor ou poeira, em relação ao grupo ou subgrupo. Então, a gente define a classe de temperatura juntamente com as influências externas de temperatura. Então, assim, é possível fazer a associação das zonas e a proteção do equipamento, conforme mostra o quadro ao lado aqui. Então, uma zona 0, os equipamentos têm que ser nível GA, zona 1 GA ou GB e zona 2 GA, GB ou GC. Então, neste quadro, é possível verificar o nível de proteção do equipamento, o tipo de proteção recomendado, o seu código e a norma que ele se aplica. Então, o tipo de proteção vai depender do tipo da zona de exposição que o equipamento elétrico vai ter. A infraestrutura ela deve ser projetada de forma que atenda a norma com relação a locais com área classificada. A zona 0 ou 1 ela deve ser instalados eletrodutos do tipo rígido metálico ou eletrodutos flexíveis, eles também podem ser utilizados, mas eles devem ser de bronze corrugado, uma cobertura externa feita com uns fios finos de bronze trançado e não pode exceder uma distância acima de 90 centímetros. Então, esses eletrodutos normalmente são utilizados na ligação de motores que estão sujeitos à vibração. Também deve ser previsto o uso de unidades seladoras em todas as extensões de eletrodutos, principalmente em cada eletroduto que contém um invólucro com um equipamento de manobra que possa produzir arcos na instalação. Então, essa unidade ela tem como objetivo minimizar a passagem de gases e vapores para evitar a propagação de chama numa parte da instalação elétrica para outra através do eletroduto. E a unidade seladora também deve ser aplicada numa passagem de eletroduto de uma zona 0 ou 1 para uma área não classificada, conforme mostra a figura abaixo aqui. Então, na divisa, tem a unidade. A seleção de condutores deve seguir à risca a NBR 60.079, parte 14, no que diz respeito ao tipo de material. Então, cabos com baixa resistência e fricção não podem ser utilizados. E cabos para fixação fixa devem ser blindados ou possuir uma isolação mineral ou especial. E cabos com equipamentos portáteis devem ter cobertura reforçada. Agora, essa parte aqui ela fala sobre a manutenção de equipamentos elétricos. Então, deve ser realizadas inspeções iniciais e periódicas dos equipamentos para garantir a manutenção da integridade da instalação. Então, para realizar essa inspeção, deve manter
a classificação de áreas atualizada, verificar o grupo dos equipamentos, manter a característica deles, como a temperatura, o tipo de proteção, o grau de proteção e a resistência à corrosão. E, por fim, a gente tem que ter a cópia de inspeções, cópia dos relatórios de inspeções anteriores. Então, no estudo de caso, é uma elaboração de um projeto de uma planta que possui área classificada. Então, eu utilizei uma unidade engarrafadora de gás GLP. Então, aqui eu tenho a planta da unidade, cada número representa um prédio na planta, e essa planta ela é composta, o número 1, que é a portaria, o 2, o prédio administrativo, o 3 é o reservatório de água elevado, o 4, o pátio de tancagem, 5, o prédio de depósito de resíduos, o 6, o almoxarifado e depósito de tintas, o 7 é a plataforma de engarrafamento, o 8 é o tanque de lavagem, o 9 é a estação de tratamento de efluentes, o 10 o tanque para decantação, o 11 o prédio de bombas de bombas e compressores de GLP, o 12 é o ponto de transferência, o 13 um reservatório de água anti-incêndio, o 14 é a subestação transformadora da unidade, e o 15, por fim, é a casa de bombas de anti-incêndio. Então, a planta mostrada anteriormente ela foi analisada para a localização das fontes de risco e observou a presença de combustível líquidos ou gasosos em alguns locais, que são o pátio de tancagem, o ponto de transferência GLP, casa de bombas e compressores GLP, na plataforma de engarrafamento e no tanque de decantação. Então aqui temos o pátio de tancagem, que é onde ficam os tanques que armazenam o gás GLP da unidade. Então, no seu interior tem uma fonte de risco de grau contínuo, na sua área ao redor, de risco de grau primário, pois em uma condição normal de operação pode ocorrer um vazamento pelo dreno ou pela medição do tanque. Nessa imagem temos o ponto de transferência GLP, ele é responsável pelo enchimento dos caminhões tanque. Então, temos uma fonte de risco de grau primário, podendo ter vazamento nos bicos do ponto, na medição, no dreno ou na válvula de segurança do caminhão tanque que fica próximo a esses bicos. Nessa imagem temos as bombas e compressores de GLP. Então, nesse local é onde a rede GLP ela é pressurizada para dentro da unidade. Então, existe uma fonte de risco de grau primário, que pode ter vazamento no selo da bomba ou nos compressores de GLP. Aqui é a plataforma de engarrafamento, onde seria feito o enchimento dos botijões de gás. Então, a área ao seu redor temos uma fonte de risco de grau primário. Em uma condição normal de operação, ela pode ocorrer vazamento nos pontos de flange dos equipamentos que fazem parte do percurso do vasilhame. Então, como, por exemplo, nos transportadores, na cabine de pintura, no carrossel de enchimento, nas partes de teste de vazamento e entre outros pontos que teriam que ser analisados. Então, nessa figura temos o tanque de decantação. E na área ao seu redor, a gente tem um risco de grau primário, que pode ocorrer vazamento pelo respiro do tanque. E assim, a gente pode determinar as zonas dessa unidade. Então, conforme a gente vê no quadro, o interior dos tanques é considerado uma zona 0, e o restante das áreas são denominados como zona 1. Aonde não tem zona, é considerado como área não classificada, então as instalações podem ser convencionais. Então, após ser feita a definição, é preciso indicar no projeto, conforme essa legenda especificada na norma NBR IEC 60.079, parte 10, temos 3 tipos de achura, uma para cada zona. Então, eu peguei como exemplo da planta para mostrar o resultado da área classificada ao pátio de tancagem. Então, essa área quadriculada em vermelho é considerado como zona 1, a área ilustrada em verde é considerada como zona 2. Então, essa área em verde a gente tem 2 níveis diferentes por causa da altura. A gente pode ver aqui nesse detalhe do corte do tanque GLP.
Então, dentro do tanque indicado como zona 0, um raio de 1,5 metros em torno da válvula de medição e do dreno, que são pontos de risco, temos uma zona 1. Dos pontos de vazamento do tanque é feita uma projeção ao seu redor, onde é a zona 2. Ainda a partir do ponto de vazamento é feita outra projeção de 15 metros, que é denominado como zona 2, mas com uma altura de 7,5 metros do chão. E do mesmo ponto, outra projeção de 30 metros, só que com uma altura de 60 centímetros do chão, também é denominado zona 2. Então, a classificação de área final da unidade, ela é mostrada aqui nessa figura. Eu também considerei as canaletas de drenagem como classificadas como zona 1, porque elas tratam-se de um espaço confinado que pode escorrer algum material inflamável. Definidas as zonas, então a gente pode associá-las ao nível de proteção dos equipamentos elétricos. Então, conforme mostra o quadro aqui, uma zona 0, a gente possui material GA, zona 1 GA ou GB, e zona 2 GA, GB ou GC. Então, daqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar como foi, alguns exemplos, alguns locais da planta e os seus níveis de proteção dos equipamentos. Então, um equipamento com nível de proteção GC, ele pode ser usado somente na zona 2. Então, eu optei por utilizar equipamentos do nível GB, que podem ser utilizados tanto na zona 1 como na zona 2. E como essas zonas fazem parte da maior parte da unidade, eu optei por essa opção. Então, eu trouxe alguns exemplos que mostra como deve ser feita a instalação em alguns equipamentos em áreas classificadas. Então, aqui temos o interruptor, que ele é feito o acionamento da iluminação da casa de bombas. Então, na chegada do eletroduto e na saída para a luminária, temos uma unidade seladora e suas devidas conexões para fazer a conexão com a luminária e com a chegada da infraestrutura. Então, todos esses equipamentos especificados são à prova de explosão. Aqui mostra a instalação de uma luminária, nessa mesma casa de bombas. Então, essa luminária é à prova de explosão e todos os equipamentos utilizados para a ligação dela, se estiver dentro de uma área classificada, tem que ser à prova de explosão também. Então, quando uma área classificada necessita de algum tipo de quadro elétrico, o mesmo também deve ser à prova de explosão. Cada entrada e saída de eletrodutos desse quadro tem que ter uma unidade seladora e suas devidas conexões, como mostra na figura aqui, para poder ser utilizado nessa área. Então, além das inspeções e manutenções periódicas das instalações, são realizadas semanalmente inspeções visuais em plantas que contenham área classificada. Então, por meu trabalho, foi realizado um levantamento em campo de uma unidade engarrafadora local. Eu tive o acompanhamento de um técnico de manutenção da unidade e eu pude realizar essa inspeção visual das instalações e verificar se estava de acordo com a minha metodologia proposta. Então, nessa figura aqui mostra a instalação de um motor para a casa de bombas GLP. Então, eu pude observar a instalação, ela estava de acordo, pois foi utilizado na união entre a conexão do eletroduto e o motor, a unidade seladora, e o eletroduto também estava de acordo. Então, esse motor aqui foi feita a correta instalação. Aqui temos uma luminária que foi utilizada na casa de bombas. Normalmente, essa luminária possui um dispositivo que impede ela que seja energizada enquanto a tampa estiver aberta. Então, isso é um dispositivo de segurança. Ela também possui uma vedação que garante o grau de proteção IP66. Então, na saída dessa luminária, aqui também foi utilizado um prensa a cabo APE, que seria a prova de explosão, para impedir a entrada de gases dentro dessa luminária. Então, ela está de acordo com a norma. Esse aqui é um quadro elétrico de comando da iluminação da plataforma. Então, todo o comando da iluminação é feito através desse quadro aqui. Então, a entrada de alimentadores e a saída para as luminárias,
elas possuem as unidades seladoras aqui corretamente e os eletrodutos também foram utilizados corretamente, então está de acordo. O que eu posso concluir é que as áreas classificadas são muito comuns em indústrias petroquímicas, mineração, grãos, entre outras, assim como o risco de explosão, quando uma substância inflamável entra em contato com uma fonte de ignição, né? Então, o objetivo era apresentar uma visão dessas instalações elétricas, diferentes das tradicionais, e os cuidados específicos em relação à segurança de pessoas e do local também. Então, como continuação desse trabalho, eu sugiro o desenvolvimento de uma ferramenta eletrônica que auxilie a análise da classificação de áreas e também uma expansão da metodologia proposta nesse trabalho para projetos de SPDA, que seriam sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e em áreas classificadas. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela tua apresentação. Fechou direitinho aí nos 20 minutos. Parabéns aí. Então tá. Agora então a gente vai ter os próximos 20 minutos aí para os comentários dos professores da banca, 10 minutos para cada um, tá? Só gostaria de falar ali para os nossos ouvintes que gostariam de ter as horas complementares, o link está no chat, tá? Então busquem o link ali e preencham até o fim aí da banca, tá? Então, eu vou passar a palavra aí para os professores da banca, aí, professor Michael e professor Paulo. Podem ficar à vontade aí para decidir quem fala primeiro. O professor Michael aí já se dispôs. Pode começar então, professor Michael. Eu ia perguntar para o Paulo, né? Mas tudo bem. Ah, Posso tá. começar, Paulo? Pode. Fica à Então vontade. tá bom. Então tá show. Certo, então. Beleza. Vamos seguir a ordem do João lá na planilha, Vinícius. Tá bom. Então tá, agradecer então o convite de vocês aí, né? Muito obrigado por convidar para participar dessa banca, né? O trabalho tá bacana, o trabalho tem um assunto muito interessante, né? A gente, cada vez que vê um assunto desse, assim, tipo, que legal, uma área que não é tão explorada e que está aí, né? Uma proposta bem marcante, assim, de importância, né? Tá? Então, acho que isso é bacana. Tá? Muito bem. Bom, começando assim, nós temos um trabalho, né? A leitura do trabalho foi muito boa, né? Eu comecei, então, lá lendo ele certinho ali, lá no resumo, então, muito bom, né? Tipo, o teu resumo resumiu o trabalho. Certo, Felipe? Uhum. Eu não sei se tu tá aí, Felipe. Se puder ligar a câmera, é legal que a gente fique conversando daí. Não sei se tu tem... Ela tá ligada aqui. Ah, meu Deus. Só o compartilhamento da tela, acho, Marco. Aí, isso. Agora tá aparecendo. Show. E aí, às vezes o resumo resume muita coisa, né? E não resume o trabalho, né? O teu foi perfeito, né? O resumo resumido com o trabalho também ali presente e também resumido, tá? Assim, erro nos primeiros momentos ali, pouquíssimos, né? Capítulo, subcapítulo, figura, tudo certinho, tudo chamado. Quando tem uma dessas aí, tu explica a figura, né? Antes de acabar o subcapítulo, o capítulo, tu explica. Quando começa um capítulo, tu também dá uma explicada, não começa aquele negócio, capítulo, subcapítulo, sem nada no meio. Achei perfeito, tá? Então, show. A tua referência ali tem coisas que eu até botei aqui, tem umas partezinhas ali que eu tirei assim, isso aqui é depois eu te passo, tá? Os erros, né, os elogios também, eu não vou ficar falando, tá? Mas tem partezinhas ali que, isso aqui é um exemplo de como fazer, tá? Então, até mostrei para a Daiane hoje ali, isso aqui, em uma página, o cara me explicou uma coisa bem complexa, né? Foi muito bom, tá? Gostei realmente da tua revisão, tá? Obrigado. Muito bem. Só que eu faria uma alteração ali. Eu começaria, e aí por que pareça, tanto na introdução quanto na revisão, eu senti falta de uma coisa que geralmente, né, a gente que faz avaliação pede para tirar. Né? Geralmente a gente pede para tirar aquelas coisas assim, e se fez o planeta, né? Então,
enfim, se chocou os meteoros, tudo começou, e a elétrica vem do gerador, aquela coisa toda, né, que passou do caminho, todos os trabalhos têm isso, né? E o teu não tem, o teu foi direto ao assunto, beleza, né? Tá ótimo, tá? Só que eu acho que se pelo menos tu fizesse uma referência e começasse explicando, por mais que seja óbvio, né? Mas assim, a questão de instalações elétricas, né? Os tipos, né? Em ambientes explosivos ou não, as diferenças ali na revisão, acho que seria legal, tá? E depois tu explica o meio que tu vai de fato trabalhar, certo? Então tu situa o leitor no grupo grande, né? Depois tu afunila para onde tu realmente vai fazer o teu trabalho, tá? Então acho que poderia fazer essa inversão ali, apesar de estar muito boa ali a tua revisão, tá? Então tem algumas questões ali, tipo a figura 3 está ruim, a figura 7 tem que tirar uma bordinha de cima ali, que até na apresentação tu tirou, tá? Tá perfeito, tá? Então só depois tu olha aqui e daí tu pode fazer as alterações ou não, né? Tu vê com o teu orientador aí o que está acontecendo, tá? Muito bem. Metodologia, show, né? A gente ainda vê raramente, agora cada vez mais raro, né? Ainda bem, a gente às vezes não vê fluxograma, né? Ou vê um fluxograma muito mal feito, que não te diz muita coisa. O teu fluxograma diz o que tu tem no teu trabalho, tá? Então tá legal, assim. E melhor que isso, e tá lá depois tudo explicadinho, passo a passo no fluxograma. Tudo que tem no fluxograma está explicado embaixo. Acabou. Tá? É isso. Tá? Então, essa parte foi interessante. Tá? Eu só tenho aqui uma questão, né, mais geral, que de repente é uma dúvida minha, tá? Não sei se faz sentido, não sei se a norma trata disso, mas se tratar, de repente, a gente pode sugerir no fluxograma ou não, né? Quando se fala em ambientes, né, toda aquela a zona 1, zona 0, zona 1, zona 22, enfim, também já é outra pergunta minha. Ela fica em 0, 1, 2, depois passa para aqueles números lá, 10, 11, 12, depois tem aquela nomenclatura em letras, ou ela vai para 3, 4, 5, 6? Essa é uma dúvida Não, bem ela rapidinha. pula direto para 21 e 22. Tá. Só achei esquisito, né? 0, 1, 2, depois vai lá para... Né? Sim. É que daí Não fez já sentido. essas zonas, a 21 e 22 é para poeira e eu não me recordo o outro tipo de material. Deve ter uma explicação para isso, mas também isso aí é casca de banana, tá? Não te preocupe. Deve ter uma explicação porque os caras não fizeram uma sequência disso, né? Mas enfim, eu só fiquei na dúvida se tu estava mostrando alguns exemplos ou se estava ali todas, né? Até onde tu utilizou. Tá show, não tem problema. Quando tu fala em trabalhar, né, instalações elétricas em ambientes, né, explosivos, enfim, Uhum. e ali tem uma questão bem interessante que tu fez na tua boa revisão lá, né, que tem ambientes que tem ventilação natural, né, ou ventilação forçada, né? Existe alguma questão que eu poderia substituir um alto investimento em equipamentos, em instalações nessas regiões por uma ventilação? Não. Não. Inclusive, normalmente as plataformas de enchimento, elas Uhum. são abertas, elas só tem o telhado ali, mas a lateral delas são todas abertas, né? Então, quando ocorre o vazamento de gás, ele tem uma distância que ele percorre antes de se dispersar. Então, mesmo tendo ventilação ou não, ele demora um pouco para se dispersar. Então, é necessário ter essa instalação. É Tá, obrigatório. tá bom. Não, isso era só para ter uma certeza, porque seria de Nas, fato seria isso, a base de a bombas lá ideia também. simples que a ideia simples que ia fazer uma economia no mundo, né? Mas é claro que não dá certo, tá? Então tem razão. Então não adiantaria botar lá 5 ventiladores lá na frente da saída de uma possível vazamento, que também teria que ter isso aí, ou pelo menos até hoje não se estudou nada do tipo para substituir, né? Isso. A norma não prevê. Tá, beleza. Então tá bem. Bom, aí depois, né, o fluxo está legal, né? Aí a questão é essa de substituir por alguma coisa do ambiente em si, né? A figura da metodologia, ela tá ruim no sentido da figura mesmo, tá? Como teu trabalho, se ele for depois para ser exposto, enfim, ela ficou assim, tipo, não sei, parece um negócio colado e ficou desconfigurado ali, tá? Depois dá uma olhadinha no PDF, pelo menos, tá? Aí isso pode ser ajustado. Aí isso não tem maiores problemas com relação a isso, tá?
Uhum. Depois lá, os resultados, né? Os resultados teu começou... Aí a gente começou um probleminha um pouco maior aqui, né? Aí eu acho que... Eu até botei assim, acho que aqui tu começou a cansar, tá? E aí eu vi muito aquela questão que foi que eu elogiei todo, né? Tipo, a metodologia tá legal, a revisão tá padrão, tá muito boa. E aí chegou aqui nos resultados, começou aquela questão de muitas figuras, né? Sem os textos no meio, tu começou a jogar figura ali, aqui na apresentação tu começou a apresentar coisas que tinha lá a figura da tua instalação, da onde tu ia tratar, e tinha uma tabelinha, né? Do lado. Então, coisas assim, ó, para ajudar o leitor, né? E sempre que tu bota na figura, né? Por exemplo, tu botou lá do 16 ao 21, né? Tu botou na sequência das figuras e abaixo disso tu também fez a sequência de explicação. Tá? Então, é melhor tu colocar a figura e explicar, colocar e explicar, tá? Uma outra questão que eu ia te sugerir é ali na primeira questão, né? Na figura 15 do resultados, ali já poderia fazer um resumo, sabe? Tu escolher algumas áreas para trabalhar, mas aquela grande figura tu podia fazer um resumo com aquelas classificações, né, de risco, né, aqueles rachurados ali de risco, que tem 3 classificações, né, tu poderia já naquela figura colocar alguma coisa, né, aonde tem algum tipo de risco, né, a gente já consegue ver o teu trabalho, né, a planta e os riscos já na primeira figura. É uma sugestão, né, começar a linkar já desde o começo essas questões, né, de zona de risco, né, e o local que tu fez a tua avaliação. Tá? Então, acho que poderia ser também uma questão interessante. Tá? Depois, lá no final, tem aquelas figuras lá 48, 49, 50, que são fotos, né, do local. Tá? E aí eu senti falta que, de repente, tu poderia colocar isso também antes, na figura 44, no compressor, no quadro elétrico, nas tomadas ali na instalação, tu poderia colocar essas figuras reais também já lá em cima no teu resultado, entende? Sim. Então tu pega ali, tem o esquemático, né? E tu também poderia pegar e colocar a própria foto, quando tem, né? Se tem, e tu tem lá isso como exemplo, né? E poderia colocar junto, né? A própria foto real do equipamento e no esquemático. E, além disso, tu poderia também explicar um pouquinho mais. Tá? Por mais que seja óbvio, né? Uma questão de instalação de uma tomada. Né? Poxa vida, o que tem isso, né? Mas não é nem a questão de explicar como faz isso, né? É uma questão de explicar, assim, especialmente, que é o objetivo do teu trabalho, a questão da diferença, né? Os cuidados. Então, tu poderia fazer um comparativo entre uma instalação que não está nesses ambientes e uma instalação que está nesse ambiente. Né? O que muda? Então, assim, ó, em resumo, tá? Porque o tempo passa rapidinho aqui. Os resultados é uma parte que tu pode trabalhar melhor. Tá? Então, teu trabalho, os resultados ali, tu pode colocar figura, tu pode colocar foto junto com figura, tu pode colocar uma tabela junto com a figura, ou então abaixo, explicando direitinho cada coisa, explicar as instalações, explicar as diferenças da instalação comum, uma instalação nesse ambiente, explorar, de repente, tem uma questão de valorização, né, de valor, né, do equipamento e de fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, acho que aqui, né, no resultados, dá para dar ainda um toque final para o teu trabalho. Tá? Então, eu senti falta disso. E senti falta também, e aí uma coisa que não sei se tem jeito para agora, não sei se tem acesso mais, é da própria instalação. Tá? Então, acho que esse é um ponto bem crítico, assim, do tipo, tu fala de instalações, né, elétricas nesse tipo de ambiente, né, que o teu trabalho se propôs, mas eu senti falta da instalação em si, né, do conjunto, certo? Aonde vem lá o transformador, né? Qual é a rede de BT, a rede lá de média, quem alimenta o quê, onde é que saem os fios, para onde vai as coisas, entende? Nem que seja um apêndice isso, não sei se tem acesso a isso, Sim, mas era uma coisa bem importante. Tá? Tu tem acesso a isso? Tem. Tá, então, acho que, se possível, né? Tu não tem nome da empresa, não tem nada, acho que poderia colocar isso, né? E até quando for puxar na tua discussão, tu pega e coloca ali a partezinha do teu esquema elétrico, né, que tu tá tratando. Tá? Então, eu acho que aí a gente começa a ter um resultado um pouco mais bem discutido. Tá?
Ali acho que é o ponto mais fraco do teu trabalho, tá bom? Beleza, então também anotei tudo aqui para passar para você, certo? Na conclusão, né? Conclusão enxuta e também ela conclui o trabalho, eu acho que muito bem. Tá? Não tem grandes problemas aqui na conclusão, tá? Eu só acho que lá nos objetivos, né? Então tu conclui e tu faz aquela jogada, né, de concluir os teus objetivos. Tu fala da metodologia, tu fala dos resultados, fala dos objetivos do trabalho que tu tinha e aquilo que tu conseguiu ou não, tá? Eu só acho que o objetivo 3 ali, apresentar ações que os riscos inerentes à utilização de equipamentos elétricos em áreas classificadas sejam mitigadas. Eu acho que esse objetivo aqui, tu cumpriu pouco no trabalho e na conclusão nem falou. Então, bate de novo lá os objetivos que tu tem lá em cima com a conclusão para ver se tu tratou disso, né, ou se tu quer tratar um pouco mais, e se tratou, fala uma conclusão aqui sobre ele também. Tá? Esse item acho que faltou um pouquinho de discussão também, tá? Mas no geral, né, ficou bom também a conclusão aqui para encerrar. Tá? Então, eu acho que é isso, Vinícius. Vinícius já apareceu aqui para me dar um aperto, né? Então, da minha parte, vai me desligar, corta o microfone, né? Da minha parte é isso, então. Mas tá bem, trabalho bem feito, né? Um trabalho, eu diria, justo, né? Um trabalho de menos de 100 páginas, tão bom, né, Vinícius? Tá? E é isso, tá? Parabéns. Vamos lá. Obrigado. Então tá, obrigado pelas considerações, professor Maico. Vamos passar então a palavra para o professor Paulo. À vontade aí, professor Paulo. Certo, obrigado, professor Vinícius. Obrigado, Felipe, pelo convite para a banca. Concordo com muitas das observações do professor Michael. Ele vai me crucificar pelo resto da vida por eu dizer isso, mas eu concordo com ele. Então, assim, eu tenho algumas observações só que eu fiz. Eu gostei bastante do seu trabalho e eu usei o teu trabalho, né, na verdade, aqui, para a leitura do teu trabalho serviu para mim aprender muitas coisas. Né, essa parte que nem tu comentou, né? As áreas classificadas, elas não são esse assunto específico, né? São muitos assuntos específicos que a gente vê dentro da grande área, né, do nosso curso, das engenharias, enfim, da engenharia elétrica, em especial, e a gente começa, cada vez que tu vai aprofundando algum desses temas, tu vai vendo assim, cara, eu não faço a menor ideia do que é isso aqui, e aí tu vai indo, vai vendo que tem muitos detalhes que tu vai ficando especialista naqueles itens, né? Então, são muitas coisas que ainda tem campo, tem margem para a gente explorar. Fui muito feliz aqui na escolha desse tema, né? E no desenvolvimento aqui do trabalho. O Michael já comentou muitas coisas ali do início, ali, né, do resumo do trabalho, estava ok. Tem algumas coisinhas menores aqui, alguns errinhos ali de português, algumas coisas simples ali, que eu acho que não precisa a gente comentar aqui, depois dar uma revisadinha. Uma coisa que eu acho que não era um objetivo do teu trabalho, né, dos teus objetivos específicos, né, seria a revisão bibliográfica, né? Eu acho que isso faz parte do trabalho, né? Isso não chega a ser um objetivo. Tu precisa estudar o que existe. Eu vi que as tuas referências foram, muitas das tuas referências, a grande maioria das tuas referências foram normas, né? Então isso mostra também que, não sei o quanto da busca foi exaustiva, assim, né? Mas o quanto de carência, vamos dizer assim, de trabalhos nessa área, né, existem aqui. Então, acho que esse item da revisão, acho que não faz parte dos teus objetivos, mas a tua revisão foi boa, foi adequada, né, e mostra ali o que tem de informações. Né. Tem um trabalho que tu cita bastante ali, um trabalho do Jordão, ao longo do texto. Deixa eu ver aqui. Eu fiz várias marcações aqui no texto, mas não foram marcações de questionamentos, tá? Depois tu vai ver no PDF ali que tem um monte de coisa marcada de amarelo, mas foi mais para acompanhar e para fazer para ajudar no meu entendimento aqui. Enfim, indo direto ali pro ponto que é o fundamental ali, eu acho que do teu trabalho, né? Até um pouquinho antes disso, eu acho que no teu trabalho, uma coisa que não te ajudou e acabou não digo desmerecendo, mas acabou baixando um pouco a qualidade do teu trabalho, né, foram as figuras.
né? Mesmo tu usando exemplos das normas, né, da figura em si, eu acho que aquela forma como estão apresentadas, a qualidade das figuras, ela não condiz com o teu trabalho. Cabe, né, dentro da medida do possível, e aí tu conversa com o Vinícius depois, vocês fazem entram num acordo aqui, refazer algumas dessas figuras, né, porque muitas delas, assim, tu vê que, ou ela é uma foto, ou ela foi retirada de um outro documento que já não estava muito bom, enfim, isso prejudica um pouco, né, a forma do trabalho. Então, acho que algumas delas dá para refazer, algumas delas dá para cortar um pouquinho, como o Maicon comentou antes também, né, limpar ela um pouco mais, enfim, deixar um pouco melhor para valorizar mais o teu trabalho. E algumas, como elas não são figuras muito complexas, né, então são coisas que dá para refazer sem muito trabalho, né. Não vou dizer que não dá trabalho, mas eu estou numa posição bem mais fácil, que é dar palpite no trabalho dos outros, né? Então, no que já foi feito, é fácil a gente dar palpite, né? Então, esse é um papel mais tranquilo aqui. Enfim, agora indo para o teu trabalho, efetivamente, para a metodologia, né? Aproveitando ali um pouco do comentário final do Maicon, mas eu acho que na tua metodologia, no teu fluxograma, eu colocaria pelo menos mais 2 caixinhas ali, e aí um pouco eu queria te ouvir também nessa questão, mas quando tu fala que na tua caixinha inicial, né, e o teu trabalho tu fala que é o planejamento, que é a instalação elétrica industrial, né, ao longo do texto aqui, tanto na metodologia. Tem um item lá no início, logo depois, a segunda caixinha tem planejamento do projeto elétrico da instalação industrial, de uma instalação industrial. Eu acho que cabe aqui, nessa questão, ali tu já tem logo em seguida uma decisão, né? E faltou um sim ali na tua decisão. Tem o if ali, tem um não, e o sim ele ficou perdido ali. Mas tem ali a decisão, né, de a possibilidade de presença de gases, ou vapores, ou materiais, enfim. E aí, se não tem, a área não é classificada, o projeto convencional. Se sim, segue todo o fluxograma ali para o projeto de classificação das áreas e o projeto da instalação elétrica. Acho que cabe, dentro desse item do planejamento, acho que tu pode expandir esse item um pouquinho, né? E pelo menos colocar ali uma parte de setorização da planta, né? E aí, dentro dessa setorização da planta, tu já vai fazer uma avaliação, porque aí tu contribui para dizer o que é esse planejamento, né? Tu pode colocar alguma coisa no sentido de identificação de possíveis combustíveis, poeira combustível, enfim, né? Como aqueles itens presentes lá na classificação, ali nos critérios 01, 2, 3 e 20, 21, 22. 2, 3 não. 0, 1 e 2, 20, 21, 22. Né? Mas colocar se existe a presença de algum desses itens, e aí sim, tu classifica ela como um projeto especial, ou classifica ela como um projeto convencional, mas ajudar no detalhamento um pouco desse quesito, porque aí lá no teu estudo de caso tu coloca esses itens, né? Tu coloca ali, a planta é composta por setor administrativo, portaria, Paraná, tu coloca todos os setores, e aí tu diz, logo no outro parágrafo, no outro item ali, que os setores considerados para a área classificada são os setores tal, que tu... E aí tu detalhou cada um deles. Né? Mas, de repente, não sei, uma tabela, um checklist, algumas informações, alguns critérios que tu possa utilizar para ajudar nessa identificação, né? E aí tu pode acrescentar essas coisas no teu estudo, no teu memorial. Acho que esse ponto seria interessante. E o outro ponto, que aí é o que eu disse que aproveitava a pergunta final do Maicon, né? É a questão do dimensionamento da instalação elétrica em si, né? Porque aí tu vai com toda uma sequência, e aí no teu projeto da instalação elétrica, né, tu fala da seleção do grau de proteção, do tipo de proteção do equipamento, a infraestrutura, os acessórios, seleção do tipo de cabeamento, e aí tu vai para as recomendações de manutenção. Ali acabou o projeto elétrico. Mas os critérios ali de dimensionamento, maneiras de instalar, as limitações de corrente, temperatura de operação, tudo isso é igual ao projeto convencional ou tem alguma mudança? Não, isso seria igual. Isso é igual? Isso é igual, uhum.
A dimensão então tem tu que ter poderia... o produto, 40% e tudo mais. E tu poderia descer, então, aquela caixinha do projeto da instalação elétrica, né? E aí, depois de seleção do tipo de equipamento, tu vai dividir, talvez, aquela caixinha do projeto da instalação elétrica, né? Colocar ela como o dimensionamento dos condutores, dimensionamento dos materiais, equipamentos, enfim, saindo dessa parte de seleção adequada, de especificação técnica dos requisitos para a instalação, aí tu vai para o dimensionamento, entra naquele mesmo lugar. As duas vão entrar no projeto de instalação elétrica da mesma forma. Uhum. Para não ficar assim do tipo, tá, teu projeto é de instalação elétrica, mas o que o Michael sentiu falta ali, né? Tu não mostrou a instalação em si. Então, é uma caixa separada que tu vai fazer o projeto da mesma forma. Então, não precisa detalhar, né? Mas tu tem um direcionamento de para onde ir, né? Isso, sim, entendi. Mais ou menos isso, Michael, que tu estava pensando? É bem mais ou menos isso, Paulo. Tá. Foi muito bom. Só para alinhar esse ponto aqui, que eu tinha ficado também na dúvida, depois eu imaginei que era assim, mas eu fiquei na dúvida também, se tinha ou não tinha isso. A tua infraestrutura seria só a casca da tua instalação, né? Isso sim teria que ser a conclusão, mas os dimensionamentos, disjuntores, cabo, isso é as normas convencionais. Então isso seria o resultado daquele bloco ali agora eu perdi ele, mas do projeto da instalação elétrica, né? Talvez fosse, o teu resultado sairia dali uma especificação técnica dos componentes, né, para a instalação elétrica. Não é essa palavra, mas enfim, tu entendeu. E depois tu vai para o dimensionamento dos condutores, né? Especificamente ali. Dispositivos de proteção. Dispositivos de proteção tem alguma restrição também? Tipo, um relé de proteção, alguma proteção de sobrecorrente? Precisa uma proteção adicional? Não. Inclusive, normalmente nessas unidades, todos os acionamentos de motores, contatores, disjuntores, todos são instalados no CCM dentro da subestação. Então, a subestação normalmente é localizada num local onde não tem a área classificada, fora daquela zona ali. Uhum. Então, todos os acionamentos e infraestrutura partem daquela subestação, para eles não precisar colocar a infraestrutura para explosão para aqueles equipamentos, então ela fica fora. Né? Então, a única coisa que vem é os cabos e chega na plataforma, ou na casa de bombas, ou onde seja, e já alimenta o próprio equipamento. Uhum. Diretamente. Talvez um destaque para isso, né, seja interessante de tu colocar ali, até uma recomendação, talvez, um CCM exclusivo para a área classificada, que aí tu deixa um módulo dedicado para aquilo ali, não misturando com outros, talvez não seja necessário, mas só uma recomendação, talvez, né, pensando no cenário da instalação, mas é só uma observação, assim. Né? Uhum. Mas até mais a título de curiosidade, mas é isso. Deixa eu ver aqui algumas coisas de figuras que eu botei para refazer. A gente já falou. Aí, realmente, na tua figura ali da planta, até essa mesma que tu apresentou no slide, né? Essa aqui eu acho que ela justifica muito aquela questão que eu comentei ali de tu ter a setorização da planta, né? Tu mostrou todos os itens ali, tu numerou as áreas ali de 1 a 15, né? E onde tu disse cada uma delas, a unidade é composta por Paraná, todos os elementos, né? E aí, todos desses elementos, tu já foi para análise das fontes de risco e disse que foi analisado e localizado tal. Como ela foi analisada? Né? Então, isso aí tu poderia colocar, né, entre esses dois pontos ali, né? Entre a apresentação da planta e a classificação para chegar naqueles setores que são utilizados. Uhum. E eu acho que nessas figuras, onde tu apresenta o teu layout mecânico, né, aquela figura ali do ponto de transferência de GLP, por exemplo, né, tu disse, na apresentação tu mostrou vários pontos ali onde pode acontecer o risco, nos bicos, nas válvulas, né, todos esses elementos. Talvez tu dá um destaque na figura, né, já mostrando esses pontos de risco, já para chamar a atenção do leitor ali, onde é que esses pontos mais relevantes, dá um destaquezinho para esses pontos ali. Sim. Uhum. E, deixa eu ver, tem mais pouca coisa só. Tá. Aqui tu já tinha dito.
Antes que o Vinícius me xingue, estou terminando aqui. Tá, aqui, é isso aqui mesmo. Então, é só para fechar aqui, né? Eu acho que nesse item, realmente ali no teu estudo de caso, eu acho que faltou um fechamento ali, faltou valorizar um pouco mais esse estudo de caso, fazer uma análise, talvez, algumas coisas assim, às vezes eu sinto falta de algumas tabelas que mostrem algumas coisas para a gente, né? Que resumam a coisa. Então, de repente, de todas essas tuas instalações, do que tu verificou, dos pontos que foram avaliados na planta, né? Tu mostrou ali, fiz lá a inspeção, identifiquei que estava de acordo. Todos os itens estavam de acordo, algum não estava de acordo, alguma observação quanto a algum item, de repente, de listar esses itens que foram verificados, né? Fazer um checklist desses equipamentos, né? Desses componentes, enfim, desses blocos da instalação, né? E dar um resumo final, assim, do teu trabalho. A instalação é essa aqui, ok, né? Isso pode servir até de uma metodologia também de inspeção, né? Além do projeto, a metodologia de inspeção para instalações existentes, né? Então, fazer um fechamento disso, e aí tu pode até colocar isso na tua conclusão, que ela também serve para isso, né? Serve para inspecionar, não uma inspeção em termos vou fazer uma fiscalização em um determinado local, também pode ser para isso, mas dentro da planta mesmo, né, fazer uma rotina, porque tu pede ali para fazer uma atualização periódica, né, para sempre estar atualizados os diagramas, as áreas e tudo mais. Então, ter esse checklist também de verificação, né, e integrar esses documentos, né, uma recomendação, talvez, para integrar esses documentos. E aí um ponto, que eu não sei se tem, talvez tenha, mas uma coisa que tu falou ali nos exemplos, no estudo de caso mesmo, né? A questão das luminárias, né? Uma coisa comum que acontece, um serviço comum que acontece, que pode gerar um risco, né? A troca de lâmpada ali, né? Na instalação, que elas devem ser realizadas antes do final da vida útil, né? Então, sim, como é que é feito esse monitoramento, né? Da vida útil dos componentes que podem gerar algum risco? Não sei se tem uma tabela de acompanhamento de horas de utilização de sistemas, como é que tu poderia, isso não é o teu trabalho, mas isso é uma sugestão de talvez de um outro trabalho, de um trabalho futuro, né, que possa pensar ou em dispositivos, ou em metodologias, ou ou a gente está muito em cenário de indústria 4.0, IoT e tudo mais, né, de repente, um sistema de supervisão para tais equipamentos em áreas classificadas, né, que pode ser interessante para alertar o momento de troca de componentes, porque a vida útil está chegando no fim. Sim. E era isso, no mais, minhas poucas contribuições ali foram, que eu acho, né, foram esses palpites ali, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E agradeço mais uma vez. Beleza. Ô Vinícius, mais duas coisinhas, já que o Paulo me chamou aqui. Paulo. Foi chamar. Eu chamei, foi bem rápido. Eu chamei, tu respondeu e estava tudo certo. Não posso deixar passar duas coisinhas aqui. Eu tinha ali na conclusão, até para te avisar ali, que aquela parte da sugestão ali, uma ótima sugestão de trabalho futuro quanto à ferramenta, né, automatizada, eletrônica, enfim, para dar os passos, né. Isso que o Paulo pediu no teu fluxo, eu acho que ajuda bastante já a tu conseguir detalhar um pouquinho melhor essa questão de automatização de uma ferramenta, né? Fica um pouco mais claro, né? Que tipo de ambiente, né? Que tipo de equipamento vai utilizar. Então, é excelente a sugestão ali do Paulo mesmo. Né? Não que eu tenha que avaliar isso, mas já que o Paulo comparou, né? E para não deixar passar também aqui, eu anotei isso nos meus papiros aqui, tu vai ver depois. Não botei isso aqui agora, né? Eu botei lá nos objetivos, revisar a biografia referente à área com risco de explosão. Eu botei aqui, só desta vez cabe aqui como objetivo. Paulo, só para contrariar para a gente criar uma, não se auto aqui, né, concordando, não seria muito a nossa origem, né, Paulo? Mas aí eu botei aqui, só dessa vez cabe como objetivo, devido à falta de referências que o teu trabalho
né, possui, a área do teu trabalho possui, né? Então, aí também tem um caráter de inovação, então acho que cabe. Só tem um detalhe, eu não sei se tu conseguiu atingir, entende? Porque tu tá baseado na norma e em outro trabalho, então, enfim, mas como objetivo, né, de algo que tu queria conseguir, acho que só desta vez eu coloquei aqui no documento, Paulo, né? Caberia, mas enfim, é uma discussão. Aí o Vinícius desempata contigo depois. Aí, Tá. né? O Vinícius Então, desempata só para me fechar aqui. Eu continuo achando vou que não, apagar eu aqui acho que deveria ir para a conclusão. Essa observação de que as referências são escassas, talvez. Mas isso Pode faz ser, de pode parênteses. ser. Tá bem. Então tá, fechando o microfone aqui, Show, então. show de bola. Vamos lá, então. Então tá, obrigado, Paulo, também aí pelas tuas considerações. Com certeza a gente vai dar uma olhadinha com carinho depois. Então vamos, vou pedir uns momentos aí a todos os presentes, a ti, Felipe, e aos ouvintes. A gente vai para outra sala para deliberar a tua nota, em seguida a gente volta, então pode aguardar por aqui. Tá bom.
Então tá. Felipe, tá por aí ainda? Oi, sim. Opa, que bom. Nós chegamos a cogitar que de repente já tinha tido uns 3 infartos aí nesses 15 minutos aí. Não, por enquanto não. Só o professor Marco já está presente, então já podemos lhe repassar a notícia aí, né? Então, em meu nome e em nome da banca, eu gostaria de te parabenizar aí, tu estás aprovado e o teu conceito é aprovado plenamente. Tá bom. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Parabéns aí, Felipe. Obrigado. Parabéns, Felipe. Tudo de bom para ti aí. Só tem essas revisões, né? Foi indicado para, enfim, para teu trabalho também ser um requisito de outros, né? Ser uma referência de outros. Então tem um Exato. desafio aí, tá? Mas obrigado. Tá, Parabéns. Felipe? Aí os professores vão mandar suas considerações aí, né? Entre hoje e amanhã. Aí eu te repasso, aí a gente trata aí para implementar essas colocações que foram dadas aí. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Então tá. Até mais. Tchau, pessoal. Um Um abraço. abraço, então. Um Tchau. abraço, professor Paulo, professor Maico. Até a próxima. Tchau, tchau. Parabéns aí, Felipe. Bah, Valeu. top, hein? Show de bola. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Não, tiraram. Parabéns, Fê. Esqueceu de tirar foto. Esqueci. Ah. Pedi para eles voltar, peraí. Não, deixa. Vocês têm que voltar. Quer tirar foto? Parabéns, Fê. Obrigado. Saiu ele. Parabéns, Felipe. Obrigado. Parabéns, Fê. A avó rezou muito e pediu para você passar, tá? Tá bom, obrigado, vó. A mãe está muito orgulhosa de ti, amor. Obrigado. Então tá, tchau, tchau, pessoal. Tá saindo? Tchau. Parabéns.